E assim criamos ciclos de dependência. Saia da terra do teu pai, da casa, da dependência. Para que? Experimente a dependência de Deus. Assuma você a sua responsabilidade das consequências, a responsabilidade dos atos, a responsabilidade do futuro, a responsabilidade das contas. Paz seja contigo, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa primeira sessão da nossa escola Tadel. Essa primeira sessão nós vamos trabalhar o coração do reino. Mas antes de darmos a introdução a este assunto, quero te apresentar 3 pontos. O nosso objetivo, nosso método, nosso caminho. Nosso objetivo é encontrar e decifrar os detalhes do DNA de Deus, DNA da fé para as nossas vidas. E com isso vamos descobrir, vamos entender, vamos vasculhar o coração do reino de Deus. O método é a aplicação pessoal, com base na leitura histórica bíblica a respeito da história de quem? Do caminho. Qual é o caminho? Nossos pais da fé. E para você que está conhecendo esse trabalho através desse vídeo, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e nos ajude a crescer e divulgar essa mensagem de paz e salvação através do conhecimento e do estudo bíblico. Venha conosco, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Escola Tabel. A Bíblia ela se apresenta em dispensações, ou seja, 7 fragmentos de tempo com um propósito definido. Primeiro ponto é a inocência. Quando o homem ainda era inocente, tinha a comunhão com Deus, vivia no Éden, tinha um relacionamento profundo, íntimo e direto, conhecia Deus como era conhecido. Porém, algo aconteceu, o homem caiu, pecou e entrou o período da consciência. Após o período da consciência, o homem começou a viver por si só, então começou o tempo do governo humano. O 4º tempo seria o tempo da promessa. O governo humano foi até quando não tinha mais solução, teve o dilúvio e a humanidade continua a cair. Deus então encontra em Abraão algo precioso para ele e ali inicia o tempo da promessa, onde em Abraão Deus faz a promessa da regeneração, de trazer de volta os ciclos, de fechar o ciclo de volta, fazer as coisas convergirem a Cristo novamente. Aí então o povo entra na família de Abraão, vai crescendo essa estrutura do reino até chegar ao Egito. O Egito, então, Deus levanta Moisés e Moisés ele dá o início do período da lei, período da obediência, o período de aprendizado, da escolha à obediência a Cristo. Após esse período da lei, vem Jesus e paga o preço da lei e entra o tempo da graça, onde nós estamos hoje, no tempo da graça. O tempo da graça vai se findar no tempo do governo divino, onde vai ser finalizado o ciclo e todas as coisas voltam a estar convergido a Cristo novamente. Então esse é o panorama do caminho de volta para cá. Bem, para darmos início a esse assunto, nós temos que falar sobre Abraão. Por que Abraão? Tiago capítulo 2, verso 21, apresenta Abraão como o nosso pai da fé, ou seja, nele está o nosso DNA. E também, Tiago capítulo 2, verso 23, Tiago apresenta como Abraão sendo amigo de Deus. Então nós temos algo fenomenal para aprender com ele. Com Abraão ele pode nos ensinar como ser amigo de Deus. E também muito mais. Em Abraão está a nossa fé, o nosso desenvolvimento. A nossa fé deve possuir os traços dele. Por quê? Porque isso define o povo de Deus, ou seja, nós. Se falarmos de Abraão, então vamos enxergar um pouquinho a história de Abraão.
Abraão ele teve seu primeiro chamado, sim, seu primeiro chamado, quando ainda estava na Mesopotâmia. E quando ele vivia com seus pais ainda lá na Mesopotâmia. Então ele ouve seu chamado, algo acontece ali dentro do coração, na família. Creio Elias, creio que Abraão falou desse Deus e a família se encantou com esse Deus, e brotou dentro deles o sentido de um caminho, de uma virtude, de um caminho, e eles seguiram a isso. Então eles partiram para Canaã, mas pararam, estabeleceram-se em Harã. Depois de algum tempo, Deus fez seu segundo chamado a Abraão, e ele sai de Harã para Canaã, deixando então sua terra, sua parentela e a casa de seu pai, até chegar em Canaã. Bem, o panorama do nosso início da história de Abraão se consiste exatamente nesses pontos. Deus chama Abraão da Mesopotâmia, eles saem da Mesopotâmia para Canaã, mas eles param e se estabelecem em Harã. Então Deus chama novamente Abraão, e Abraão agora ele sai de Harã para Canaã, deixando sua terra, deixando sua parentela e a casa de seu pai. E para a aplicação pessoal da nossa vida, vamos falar bem rápido e conciso. Toma nota, por favor. Mesopotâmia, Ur e Harã. O que temos a ver com Mesopotâmia, Ur e Harã? Mesopotâmia era a região onde Abraão vivia. Ur dos Caldeus era a cidade natal de Abraão. E Harã foi a cidade onde eles pararam. Essas três regiões, essas três cidades, esses três locais apresentam uma cidade modelo. São cidades evoluídas, cidades poderosas, cidades construídas e edificadas numa potência forte. Abraão, ele tinha estrutura, ele tinha futuro para a família, ele tinha estabilidade de vida, ele tinha uma nação forte. E Deus chama ele deste lugar, de um lugar de segurança, de um lugar de vida confortável, em direção ao desconhecido. Então o primeiro ponto que nós vamos enxergar aqui é: Deus nos chama de algum lugar, e geralmente nesse lugar ruim ou bom é o nosso lugar cômodo, e nós temos que sair deste lugar cômodo. E geralmente para sair desse lugar é difícil, é desafiador, mas nós temos que nos posicionar e crer na promessa. Assim como eles creram na promessa e deixaram a sua comodidade, o seu ambiente, para um novo ambiente. Então saia você também da onde você estiver, saia do seu ambiente e busque esse ambiente de Deus. Às vezes você pode falar: não, mas a minha vida é uma vida destruída, é uma vida muito dolorida, muitas dores. Isso, às vezes, nós pegamos esses montes de dores e nós habituamos a vida dentro do padrão das dores e não conseguimos mais abandonar as dores da nossa vida e queremos continuar vivendo ali. E para mudar esse ambiente de dor para um ambiente de felicidade também exige muita perseverança e escolha. Eles partiram de Ur dos Caldeus, dessa cidade, deste lugar poderoso, e foram para Canaã. Porém, no meio deste caminho houve uma distração. Houve um desvio de rota, e nós temos que lutar muito contra esses desvios de rota. Ali, eu imagino, olhando o mapa, olhando a história, olhando a literatura bíblica, eu vejo que eles estavam indo para Canaã, só que em Canaã já havia registro de uma grande fome que estava se alastrando, uma seca estava se alastrando naquela região. Creio eu que eles ouviram chegar ao seu ouvido que lá estava em perigo, lá tinha um lugar de dificuldade. Então, como pai de família, eu imagino a situação de Tera, pai de Abrão. Vamos para Harã. Por quê? Harã é uma cidade segura, uma cidade modelo, é uma cidade onde tem segurança financeira, familiar, cultural, onde temos o acesso. Vamos para lá esperar a seca sair, daí nós descemos para a terra que Deus falou. Essa segurança é natural em nosso meio. Essa segurança é natural para nós nos apegarmos, para nós nos
acomodar-nos, para nós fugirmos das nossas circunstâncias. Muitas das vezes na nossa vida Deus nos chama e nós vamos em direção sim ao chamado de Deus, mas algo de ruim acontece ou uma previsão de algo ruim nós vemos. Então tomamos um posicionamento, vamos nos proteger. E para seguirmos ao chamado de Deus, nós temos que enfrentar essas dúvidas, fazer com que nós sejamos mentirosos, mas Deus sim seja verdadeiro. O segundo chamado de Abraão se dá quando Abraão estava estabilizado em Harã. Quando você estabelece em algum lugar, significa que você construiu morada, que você entregou parte de si para aquele lugar. E Abraão, ele entregou parte de si, ele entregou sua vida àquela localidade, ele estava estabilizado ali. Porém, Deus o chamou de novo. Então, agiu algo nele. Fé para acreditar naquele que falou, em Deus que o prometeu. E renúncia. Ele teve que aceitar. Para aceitar a promessa, ele teve que renunciar quem ele era, onde ele estava e para onde ele ia. Ele teve que renunciar os seus medos, assumir aquilo como verdade e partir. Renuncie, acredite, renuncie e parta em direção ao caminho que Deus te falou, porque fiel o que prometeu, é em nome de Jesus, e ele vai cumprir. Promessa. Quando Deus faz uma promessa, nós temos uma imagem desta promessa. Abraão, ele teve a promessa de Deus. Sai dessa terra que eu vou te fazer uma grande nação. Você vai ser abençoado, vamos falar bem de você, vai ser enriquecido e pá, pum, pá. Na imagem de Abraão, o que veio a ele sobre uma cidade modelo, sobre uma nação forte, Mesopotâmia, Ur, Harã. Ele tinha então em si um parâmetro de visão. Assim como Deus te chamou para um caminho, Deus também já te mostrou um parâmetro de visão, um parâmetro de caminho, um modelo de pessoa. Se Deus te chamou para ser pastor, Deus já te mostrou um modelo de pastorado. Deus já te mostrou um modelo de liderança. Deus já te mostrou um modelo de empresa, um modelo de cristianismo, um modelo de ação social. Deus já te deu um modelo. Traga a memória, anote no caderno, foque no modelo, foque na estrutura de que Deus já tem falado e mostrado a você, para que você possa ter um parâmetro de vida, para que você possa ter uma linhagem daquilo que você possa entender, e isso vai ser ampliado futuramente, porque Deus, ele é maior do que os nossos sonhos. Em nós está cravado, nós sabemos como vai ser o resultado. Nós sabemos daqui a um tempo como vai ser. Porém, nós não sabemos como é o processo para chegar lá. Porque se nós sabemos o processo, com certeza nós vamos abrir mão e falar, não, deixa quieto, isso eu não quero passar. Então como seguir? Como deixar evoluir isso em minha vida? Simples, deixe a paixão fogo, pela visão futura, te guiar. As coisas ficaram difíceis, está muito difícil, está me apertando, estou me sentindo sufocado, estou me sentindo isolado, estou me sentindo sozinho, está difícil. Lembre-se, traga isso à sua mente, traga isso ao seu coração. Fiel é o que prometeu e ele vai cumprir. E lembre-se, não duvide, todas as coisas cooperam, contribuem, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Sim, então todas as coisas vão colaborar para o seu bem. Daqueles que seguem segundo o seu propósito. Você ama Deus e está seguindo o seu propósito, está seguindo o propósito de vida em Deus, está buscando a Deus todos os dias. Relaxa, vai colaborar para o teu bem. Senta a bunda, pega um caderno, anote tudo e tente entender o que Deus está querendo falar com você. Agora nós apresentaremos 3 pontos, 3 saias. Desse primeiro ponto é saia da sua terra. Sim, saia da sua terra. Saia da sua zona de comodismo. Saia de onde você criou a sua habitação. Saia de onde você está preso e acostumou a ficar
preso. Saia do medo de falar em público. Saia do medo de se expor. Saia do medo de falar do amor de Cristo. Saia da onde você está amarrado. Saia da terra da onde você está. Saia desta localização e vá para a localização futura. Ou seja, inicia a sua trajetória. Inicie a sua trajetória. É um plano de viagem. Eu estou aqui e vou para lá. Para chegar lá, vou iniciar com que passo? Se eu quero ir para o Japão, eu preciso do que, primeiramente, para sair do Brasil? Passaporte eu tenho? Não. Então vamos atrás disso. E assim você vai planejando o caminho. E Deus vai abrindo os seus olhos. E cada processo que você vai dar, Deus vai iluminando os seus olhos. E vai te dando maturidade. Vai te encorpando. E a promessa vai ser real na sua vida. Em nome de Jesus. Saia da sua parentela. Quebre o ciclo das pessoas que estão na sua vida, que vai contra o seu propósito. Quebre os ciclos da sua vida, dos seus hábitos, que vão contra a linhagem do seu propósito. Quebre os ciclos de estudos que vão contra o caminho do seu propósito. Para de fazer faculdade somente para ganhar dinheiro. Pare de correr atrás de estudos para trazer dinheiro. Pare de correr atrás dessas coisas que não vai mudar. Saia da terra da tua parentela. Saia da terra da tua parentela. Saia deste ambiente. Saia deste ambiente das pessoas que estão te caminhando. Pare de seguir pessoas que estão indo caminho oposto. Pare de seguir pessoas que não estão te levando a Cristo. Pare de seguir pessoas, desejos, vontades, pensamentos, ideologias que vai contra o sentido da sua promessa. Casa do seu pai. O 8º ponto, que é muito importante: saia da casa de seu pai. Sim, saia da casa de seu pai. Saia do ciclo da dependência. Quebre a dependência. Quebre a dependência da aprovação. Quebre isso. Saia da casa do seu pai. Pare de ser dependente das pessoas. Muitas das vezes na nossa vida nós vamos evoluindo, vamos caminhando, vamos andando e nos deparamos com alguns pontos que é forte. Diante da dificuldade, lembramos: não, meu pai pode resolver isso para mim. Eu vivi isso muito tempo na minha vida. Antes de vir aqui para o Japão, acontecia alguma coisa em casa, meu pai resolve. Acontecia alguma coisa, meu pai resolve. O meu pai vai me ajudar. O meu pai tem a solução. O meu pai pode. Vamos, pai. Eu ia para o monte porque o meu irmão ia para o monte. O meu irmão me levava para o monte. Vamos para fazer vigília. Meu irmão me levava para vigília. Vamos fazer campanha de jejum e oração. Eu ia porque o meu irmão era a minha dependência. Meu pastor Wagner era a minha dependência. Meu pai era a minha dependência. E assim criamos ciclos de dependência. Saia da terra do teu pai, da casa, da dependência. Para quê? E experimente a dependência de Deus. Assuma você a sua responsabilidade das consequências, a responsabilidade dos atos, a responsabilidade do futuro, a responsabilidade das contas. O último ponto, que é: saiu e chegou. Sim, Abraão, no segundo chamado, ele ouviu, sem interferência do pai, sem interferência da parentela, sem a interferência da terra, da segurança, na dependência de Deus, na confiança na promessa, na dedicação à promessa. Ele saiu e chegou em Canaã. Só chega quem sai.
Se você não está feliz com o que você está vivendo, mude o seu plantio. Se você não está feliz com o ambiente que você está vivendo, saia dele. Saia da terra, saia da parentela, saia da casa do teu pai e vá em direção ao caminho proposto por Deus para a sua vida. Paz seja contigo. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, compartilhe. Dá um like, deixa um comentário se foi bênção para a sua vida. Se tem perguntas para fazer, nos escreva.